de saber o que queria, ela aprendeu o que esperavam. E antes de escolher ser boa, ela já era. Não por virtude, mas por necessidade. A boa filha, ao contrário da narrativa idealizada, não nasce do afeto, ela nasce da adaptação. Ela observa os gestos, calibra os silêncios, detecta as expectativas e se molda, não por gosto, mas por sobrevivência emocional. Ser boa nesse contexto é um disfarce elegante para uma exigência ancestral, a de não incomodar. E assim ela cresce, inteligente demais para não perceber o ambiente, sensível demais para confrontá-lo. Ela entende que amor ali é uma moeda de troca e que o valor da sua presença está diretamente atrelado à sua ausência de exigências. Não chore, não reclame, não seja difícil. A boa filha não grita, ela antecipa. Ela capta nuances invisíveis, previne desconfortos, se apaga antes mesmo de ser repreendida. E quanto mais ela acerta, mais desaparece. Porque o prêmio pela adaptação perfeita nunca é o reconhecimento, é o esquecimento de si. Ela se torna confiável, contida, coerente, mas nunca inteira. A subjetividade vira um luxo, o desejo, um risco. E o preço da aceitação se revela silenciosamente alto. Ela é a preferida, porque não exige ser vista. E nesse pacto não dito, entre uma menina que não incomoda e um mundo que recompensa silêncios, nasce a fantasia perigosa de que sumir é amar, de que ser amada é ser conveniente. Mas o que essa menina ainda não sabe é que, ao abdicar da própria complexidade para se encaixar, ela não será lembrada por quem é. Ela será apenas a boa filha. Ela não aprendeu a existir, aprendeu a não atrapalhar. Enquanto outras crianças ocupavam espaço com choro, bagunça ou desejo, ela ouvia as dores dos adultos em silêncio e achava que era isso que a tornava boa. Ser madura demais, ser contida, ser aquela que entende tudo, mesmo quando ninguém explica nada. Essa foi sua primeira máscara. Ela percebeu cedo: quem é leve não incomoda, e quem não incomoda não é deixada para trás. Mas o preço da permanência era alto. Ela não sabia disso ainda, mas já começava a se retirar de si. Cada gesto seu passava por um filtro invisível. Será que isso é demais? Será que agora eles vão se irritar? Será que, se eu me calar, vão gostar mais de mim? E assim, pouco a pouco, ela foi se desfazendo. Não por trauma explícito, mas por ausência simbólica. Pela constante necessidade de caber no que os outros suportavam amar. A donzela, em sua versão mais sombria, não é apenas aquela que espera ser salva. É a que aprende a ser adorável, para não ser abandonada. Ela não dizia não, não porque não quisesse, mas porque não sabia se sobreviveria à rejeição. Ser boa virou escudo, e ser amada, uma permissão condicionada ao desaparecimento gradual da própria vontade. Há uma linguagem que não é ensinada, mas absorvida no ar da infância. Um idioma feito de gestos contidos, de sorrisos diplomáticos, de silêncios premiados. A donzela aprende cedo a falar com o olhar, com a postura, com a ausência. Aprende que dizer não é perigoso e que o sim pode ser a única forma de manter a paz. Ela entende o mundo como uma sala de espelhos, reflete o que esperam, adapta o que sente, organiza o próprio corpo em função da harmonia externa, não por vaidade, mas por sobrevivência. A linguagem da donzela não é falada, é performada. Ela aprende a modular a voz para não parecer agressiva, a andar como quem pede desculpas por ocupar espaço, a dizer que está tudo bem, mesmo quando tudo dentro dela está em ruínas. Há um teatro sutil no qual ela atua desde sempre, mas ninguém aplaude, porque ninguém percebe. É uma atriz treinada para desaparecer enquanto sorri. A donzela não fala, ela agrada, e nesse agrado perde o fio da própria narrativa. A repressão não vem com gritos, vem com olhares decepcionados, com elogios enviesados, com comparações silenciosas, vem com frases que parecem neutras. Ela é tão boazinha, ela não dá trabalho, ela sabe o lugar dela. O lugar da donzela não é onde ela escolhe estar, é onde a colocam, e ela permanece.
não por obediência, mas por medo de ser rejeitada se ousar sair. E assim, a linguagem do afeto se confunde com a linguagem da submissão. O toque que conforta também silencia. O carinho que protege também controla. O amor também prende. Ela não sabe que está desaparecendo, porque aplaudem seu desaparecimento como maturidade. Dizem que ela é evoluída, centrada, espiritualizada, mas ela só está cansada de existir sem ferir ninguém. E no centro de toda essa coreografia, ela se pergunta, em segredo, e se eu parasse de agradar, ainda haveria amor? Nem toda forma de amor é dádiva. Algumas são dívidas com juros emocionais ocultos. Desde cedo, a donzela aprende que o afeto pode ser condicional, que a doçura é uma moeda, que a aprovação custa sua espontaneidade. Ela não recebe amor por quem é, recebe por quem consegue parecer. James Hillman dizia que a alma se forma também pelas máscaras que veste, mas quando a máscara se cola ao rosto, ela deixa de ser proteção e vira prisão. O falso eu nasce assim, não como engano, mas como estratégia de afeto. Uma versão cuidadosamente moldada para sobreviver ao julgamento dos outros. Um eu que diz o que querem ouvir, que evita conflitos como se fossem sentenças, que silencia dores legítimas, com medo de perder o pouco que tem. Esse eu falso é recompensado, é elogiado, é chamado de madura, sábia, forte, mas ninguém pergunta se ela está feliz. Porque a performance funciona e ninguém quer ver o que existe por trás dela. Viktor Frankl nos lembrava que a liberdade interior começa quando escolhemos um sentido, mesmo na dor. Mas a donzela nunca teve essa chance. Ela não escolheu esse papel, foi colocada nele. E agora, mesmo podendo sair, não sabe mais onde termina o papel e começa a pessoa. Ela se culpa por tudo, por estar triste, por não ser suficiente, por, no fundo, querer ser amada sem precisar agradar. Mas esse desejo, simples, legítimo, é visto como egoísmo, porque ela foi treinada para se dissolver no cuidado, para servir, para compreender até o incompreensível. Ela se pergunta se amar é sempre custar caro, se é preciso sangrar para merecer presença, se todo laço exige um sacrifício invisível. E no espelho da alma começa a surgir uma pergunta incômoda: se eu mostrasse quem realmente sou, alguém ainda me escolheria? Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna como destino. E talvez esse destino seja viver cercada de relações onde o amor só existe enquanto ela desaparece. Há uma menina lá dentro que um dia precisou criar um papel para suportar o mundo. Ela percebeu que ser inteira era demais, que sua raiva assustava, que sua tristeza incomodava, que seu desejo era mal interpretado. Então ela escondeu. Escondeu tudo que era legítimo, mas visto como excessivo. Fez silêncio para não perder o afeto. Fez concessões para evitar o abandono. E sem perceber, começou a atuar, não como escolha, mas como estratégia. O papel nasceu da dor e foi refinado com o tempo. Hoje, ela é vista como equilibrada, compreensiva, mansa. Mas por trás da mansidão existe exaustão, por trás da compreensão, uma urgência por ser compreendida, e por trás da delicadeza, um grito antigo, nunca ouvido. A psique, dizia Jung, é feita de partes autônomas, complexos que ganham vida e voz quando o eu real não é permitido. A donzela criou um personagem, mas o personagem agora a controla. Ela não sabe mais o que é desejo autêntico. Tudo parece calculado, moderado, moldado para não incomodar. E esse falso eu, esse eu performático, é tão convincente que até ela se confunde. Acredita que é realmente calma, que não precisa de tanto, que não se importa em ser deixada por último, mas o corpo denuncia. A tensão no maxilar, a insônia recorrente, o choro que vem do nada. James Hillman dizia que a alma tem uma estética e que a doença, muitas vezes, é um protesto poético. Talvez a ansiedade, o cansaço, o torpor sejam a forma da alma dizer: eu não suporto mais viver em segundo plano. A menina de antes está viva, mas vive escondida atrás de um papel que salvou sua infância e agora ameaça roubar sua vida inteira.
Ela aprendeu que o amor vinha com uma condição silenciosa. Não decepcione, não desaponte. Não quebre a imagem que esperam de você. E assim, a donzela virou prisioneira, não de grades, mas de expectativas, não de algemas, mas de elogios envenenados. Você é tão madura para a sua idade, você é tão calma, tão centrada, você é tão forte. Mas nenhum desses elogios era um reconhecimento real, eram pedidos disfarçados. Continue assim, não nos obrigue a lidar com sua dor. Winnicott falava sobre o falso eu como uma adaptação defensiva. Um eu construído para agradar, para se encaixar, para não incomodar. E quando esse eu se torna o único permitido, o verdadeiro começa a definhar. Ela não sabia mais onde terminavam os outros e onde começava ela. Cada escolha passava por um filtro invisível. Será que vão aprovar? Será que vão se afastar? Será que ainda serei amada? Ela não queria ser perfeita, ela só tinha pavor de ser rejeitada. Esse é o cárcere mais perverso, quando a sua liberdade emocional ameaça a permanência de quem você ama. Então você se anula para não perder, mas isso também é perda. Marie-Louise von Franz, discípula de Jung, dizia que a individuação exige confronto, exige trair as expectativas, para ser fiel à alma. Mas e quando a alma foi ensinada que ser fiel a si é perigoso, ela não sabe como sair, porque a cela foi construída com palavras doces e a chave está nas mãos do medo. Ela não foi gentil porque o mundo era belo. Ela foi gentil porque aprendeu que ser amável era mais seguro do que ser real. A bondade, nesse caso, não era escolha, era escudo. Era uma forma disfarçada de defesa, de permanecer no campo de visão dos outros sem provocar rejeição, de garantir amor, mesmo que ao custo de si mesma. James Hillman falava que parte do processo de amadurecimento da alma exige romper com o ideal, exige descer da imagem solar e perfeita para encarar as sombras. Mas ela não podia, porque sua imagem perfeita era sua sobrevivência. Ela não podia ser dura, não podia falhar, não podia exigir, não podia dizer, me machucou, porque dizer isso talvez fosse ser deixada. A bondade virou máscara, um contrato invisível. Eu te dou tudo, só não me abandone. Mas o problema é que essa bondade cobrava um preço, a desconexão profunda de si. Cada sim que ela dizia contra sua vontade era um não para sua alma. Cada gesto de compreensão, quando queria gritar, era uma migalha entregue à custa do próprio corpo. E então ela adoece, não de febres, mas de silêncios, não de gripes, mas de consentimentos forçados. Como Jung dizia, o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E o destino, nesse caso, parece uma sequência de relações em que ela sempre é a que dá até desaparecer, mas ninguém nota, porque a armadura da bondade ainda reluz, e nesse brilho ela se desfaz em silêncio. O corpo dela grita, mas ninguém ouve, porque o grito não vem em palavras, vem em cansaço crônico, vem em dores difusas, vem em noites mal dormidas e uma sensação permanente de estar no limite, mesmo em silêncio. Ela não sabe explicar, acorda exausta, engole o choro com o café, finge presença enquanto sua alma está a quilômetros dali. E quando finalmente tem um tempo para si, não sente alívio, sente culpa. O corpo foi o primeiro a perceber que ela não estava mais lá. Foi ele quem deu os primeiros sinais de que a vida vivida para agradar estava custando caro demais. Marie-Louise dizia que o corpo é o solo simbólico da alma. Ele adoece não apenas por vírus, mas por pressões psíquicas ignoradas. Quando ela reprime o não, o corpo tensiona. Quando ela aceita o que detesta, o estômago se fecha. Quando ela é tocada sem desejo, o corpo congela, mas ninguém vê. Porque ela aprendeu a sorrir até na dor. Aprendeu que ser agradável vale mais do que ser autêntica. O corpo então protesta, como se dissesse, eu existo, mesmo quando você não se escuta. Ele é o último reduto de verdade numa vida encenada. E às vezes, é ele quem vai implodir primeiro, porque a alma já implodiu há tempos. A
ferida dela nunca foi escandalosa, não foi feita de gritos ou hematomas. Foi uma dor elegante, silenciosa, bem educada. Uma dor que pedia desculpas por existir, que chorava escondido, que dizia, tá tudo bem, enquanto sangrava por dentro. Ela cresceu aprendendo que certas dores não são permitidas, principalmente se você é mulher, principalmente se você é gentil, principalmente se você é a filha boa. Então, ela aprendeu a não incomodar, a transformar abandono em autonomia, rejeição em independência, silêncio em força. Mas há um preço na autossuficiência forçada. Ninguém aparece, porque todos acreditam que você já está bem, que você dá conta, que você é forte demais para quebrar. Donald Winnicott falava sobre o falso eu, uma versão fabricada da personalidade que se molda para sobreviver num ambiente que não acolhe o verdadeiro eu. É um eu que se adapta tão bem que acaba acreditando ser real. Mas o verdadeiro eu, esse que precisa ser visto, ouvido, acolhido, fica ali, enclausurado, esperando uma chance de respirar. Ela caminha pela vida como se estivesse inteira, mas carrega uma ferida que ninguém reconhece, nem ela mesma. E a dor que não é validada vira culpa, como se sentir fosse um erro, como se adoecer fosse ingratidão. A ferida dela é a de muitas, não sangra, mas consome. E talvez a coisa mais revolucionária que ela possa fazer é dizer, isso me dói, sem se desculpar. Nem toda revolução vem com faísca. Algumas nascem na quietude, no instante em que algo dentro dela simplesmente decide não mais ceder. Ela ainda sorri, mas já não abaixa a cabeça. Ainda ouve, mas agora escolhe o que guardar. Ainda ajuda, mas começa a perguntar. E eu não é grito, é recusa, não é confronto, é discernimento. A rebelião da boa filha não explode. Ela se infiltra em pequenas escolhas, em pausas inesperadas, na coragem de deixar uma mensagem sem resposta. Marie-Louise falava do arquétipo da donzela como um chamado à individuação. Essa donzela, não a ingênua, mas a que desperta, é a parte feminina da alma que percebe que servir sem alma é morrer de pé. Ela não quer mais aprovação, quer verdade. E a verdade, às vezes, dói mais do que o papel confortável que ocupava. Porque sair do script da filha ideal não é fácil. É ser vista como ingrata, é ser chamada de fria, é perder o amor condicionado à performance. Mas ela já entendeu, se o afeto depende da sua submissão, então não é afeto. É controle disfarçado. E no meio do silêncio, sem avisar, sem prometer, sem justificar, ela começa a voltar para si. Ela aprendeu cedo que ser fácil de amar era um instinto de sobrevivência, ser compreensiva, ser doce, ser a que nunca reclama, ser a que sempre entende. Mas cada concessão exigida foi um pedaço seu arrancado em silêncio. Ser fácil de amar não significa ser amada de verdade, significa ser tolerada enquanto desaparece. Cada elogio pela sua calma escondia um pacto não dito. Continue assim, seu silêncio nos favorece. Donald Winnicott, em sua teoria do falso eu, explicava que quando a criança não encontra espaço para ser autêntica, ela cria um personagem para sobreviver. Um eu funcional, adaptável, agradável, mas profundamente desconectado de sua essência. Ela sorri, mas não sabe se o sorriso é dela ou do papel que construiu. Ela cuida, mas não sabe mais se é por afeto ou por medo de não ser necessária. Ela ouve tudo, mas quando fala, ninguém permanece. E assim, o falso eu se torna armadura, mas também prisão. Porque o amor que recebe, ela nunca sabe se é para ela ou para a versão editada de si mesma. Ela se pergunta tarde da noite sozinha, se eu deixasse de agradar, alguém ainda ficaria? E no fundo, a resposta que mais a assusta é o silêncio. Ela passou a vida sendo o que esperavam. A filha perfeita, a aluna exemplar, a mulher doce e disponível, a que carrega os silêncios da casa, os vazios dos outros e os medos que ninguém nomeia, mas havia uma outra nela. Uma figura que Jung chamaria de a donzela interior. Não como símbolo de fragilidade, mas como arquétipo da alma que ainda não se realizou. Aquela que permanece suspensa entre o passado herdado e o futuro que teme escolher. Durante muito tempo,
Essa donzela aceitou o papel, o de boa filha, o de presença obediente, o de silêncio bem educado. Mas chega um ponto em que o próprio corpo começa a negar esse script. A alma se torna inquieta. O sintoma aparece como mensageiro: insônia, angústia, exaustão. Não como fraqueza, mas como protesto. Von Franz dizia que o arquétipo da donzela precisa, em algum momento, morrer simbolicamente para renascer como mulher autêntica. Não a mulher idealizada, mas a mulher que sangra e escolhe, que se permite falhar, contradizer, recomeçar. Ela percebe que ser boa nunca foi o mesmo que ser inteira. Ser boa foi o disfarce. Ser inteira é o caminho de volta. E esse retorno não é um gesto romântico, é um ato de ruptura. Porque para voltar a si, ela precisará decepcionar, precisará dizer não, precisará romper com o pacto familiar do silêncio, precisará encarar os olhares de espanto, a culpa herdada, o medo de não ser mais amada. Mas há uma liberdade que só nasce quando se escolhe desagradar para não adoecer. E então, pouco a pouco, ela começa a se ouvir, não como quem procura respostas, mas como quem honra a pergunta. Ela para de ceder ao menor pedido, para de sorrir por reflexo, para de se desculpar por existir. E nessa pausa, nessa nova escuta, uma semente cresce. Não há aplausos, não há palco, mas há verdade. E é dessa verdade que surgirá uma mulher que não precisa mais sumir para ser aceita. Ela não será compreendida por todos, mas será reconhecida por si mesma. E isso, enfim, será suficiente. O mundo não ensina garotas a se tornarem mulheres. Ensina garotas a sumirem, a se dobrarem, a sorrirem, a entenderem, a se manterem belas, mesmo quando estão desabando. E por isso, tantas aprendem a ser amadas sem nunca serem vistas, a viver sem ocupar espaço, a servir sem jamais habitar a própria vontade. O arquétipo da donzela, em sua forma ferida, não é frágil, é suspenso. É aquele estado liminar entre o que esperam que você seja e aquilo que você poderia ser se ousasse desobedecer. Mas chega um tempo interno, não marcado por calendários, em que a alma começa a se agitar como uma crisálida cansada do casulo. Ela já não suporta os elogios que soam como jaulas, já não suporta o amor que exige a própria dissolução. E então, como nas histórias antigas, a donzela percebe que o castelo onde vive não é lar, é prisão, e que o dragão que aguarda veste o rosto do "você é tão boazinha". É nesse instante que ela entende: o príncipe que esperava não virá, e que talvez ele nunca tenha existido, porque a jornada é dela, porque a espada é dela. Jung dizia que o processo de individuação exige confronto com os próprios abismos, e talvez, para a donzela, esse abismo seja a possibilidade de existir sem aplausos, de se bastar sem ser adorada, de se escolher, mesmo que isso desagrade. Ela não precisa matar a boa filha, precisa apenas deixá-la ir, olhar nos olhos da personagem criada para ser aceita e dizer: obrigada por me proteger, mas agora eu cuido de mim. E assim, pela primeira vez, ela pisa fora da narrativa que lhe deram, não para se tornar outra, mas para, enfim, ser, sem precisar sumir, sem precisar se provar, sem precisar merecer o que já é seu por direito, o próprio nome, o próprio corpo, o próprio destino. E talvez seja só aí, nesse retorno à própria presença, que ela descubra o que é amor. Não aquele que exige sumiço, mas o que permanece, mesmo quando você ocupa espaço. Se este ensaio falou com algo dentro de você, considere se inscrever no canal, curta, compartilhe e, se puder, comente. Obrigado por estar aqui.